Boa noite a todos. Um prazer mais uma vez a gente poder estar aqui presente nesta casa. E, sinceramente, nos sentindo bem pequenininho perante o que vimos, o que é feito pela casa. Realmente um trabalho, parabéns, Ebelinho. Entusiasma a gente a procurar fazer o mesmo na casa que a gente frequenta, não é? E mais ainda porque aqui foi o berço nosso. Eu acho que quando iniciamos aqui, uma boa parte dos que aqui estão não tinham nem nascido, 1971, faz alguns anos, né? Mas o assunto que nós vamos trazer hoje não é, com certeza, novidade para ninguém. São coisas, são fatos, são ideias, e como tudo na doutrina espírita, a gente costuma dizer, não tem novidades. A doutrina espírita, se a gente trouxer novidades, corremos o risco de serem inverdades. Então, diria que vão ser colocações para a lembrança de todos vocês. Vamos tratar do assunto influências. Qual de nós não vive o mundo de hoje sob influências? Suas consequências sobre nós, às vezes, são relativamente danosas, no aspecto material e no aspecto espiritual. Se nós buscarmos pela nossa mente, nós vamos nos lembrar de fatos que levaram a decisões que tomamos por influência realmente, especificamente dizendo no campo material, da nossa vida material, por influências que tivemos na nossa vida. Estamos numa casa espírita e, como tal, nós vamos nos reportar mais diretamente às influências espirituais. Influências espirituais que nos trazem situações que, muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, para não dizer sempre, não nos damos conta de que estamos sendo influenciados. Tudo depende da nossa frequência vibracional. A nossa frequência vibracional elevada, nós vamos ter ao nosso lado a possibilidade de, no nosso dia a dia, recebermos influências positivas. Se a nossa frequência vibracional estiver baixa, nós vamos tropeçar em muita coisa através da influência não tão boa. Só que Deus nos deu a graça de termos o livre-arbítrio. Nós podemos receber influências melhores ou menos boas, mas, na verdade, nós temos o livre-arbítrio de agir da forma que pretendemos, que desejamos. Tudo isso envolve ainda a nossa faixa vibracional. Estando com a frequência elevada, influência melhor. Vamos ter a possibilidade de utilizar bem nosso livre-arbítrio. Se influências estão diretamente ligadas à nossa frequência vibracional, elas podem ser boas ou más, tanto as materiais quanto as espirituais. A questão da frequência vibracional está muito no nosso campo íntimo. Por quê? Ao nos acordarmos, ao nos levantarmos, quando acordamos, fazemos uma oração. Caminhamos o dia e, via de regra, não nos lembramos de orar. Os afazeres diários vão nos tomando conta e a gente não se lembra, na verdade, que tem algo que nós precisamos fazer a todo instante. Vamos nos deitar, fazemos a nossa oração. Então, a nossa faixa vibracional está diretamente ligada ao nosso estado de espírito. Por isso, precisamos orar mais. Estamos no trânsito, precisamos dar uma freada brusca, precisamos nos lembrar e fazer aquela oração breve. Obrigado, meu Deus. Nós vamos sempre melhorando a nossa faixa vibracional. E com isso, as influências que vamos receber, imaginem, voltando ao trânsito, se essa freada foi ocasionada por um terceiro, a adrenalina sobe.
e muitas das vezes tomamos atitudes indevidas. Se nós pararmos e agradecermos a Deus por não ter acontecido nada, elevamos a faixa vibracional e aquela coisa ruim que ia acontecer não acontecerá. No campo material, quantas influências recebemos? Aí eu não coloquei camisa do Santos, mas eu sou santista por quê? Eu nasci e vivi a era Pelé. Então, sou santista por causa da era Pelé. Hoje, a era é mais Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo um pouco menos. Mas ainda está, digamos, na crista da onda, né? Como diria a juventude do meu tempo. Influência material, influência dos pais, influência do meio. Se nós pararmos para pensar, apertei o botãozinho errado. Nas profissões, quanta influência material nós recebemos ao optar por alguma coisa na nossa vida? Se, subjetivamente ainda, eu tivesse feito o que tinha como meta no meu estudo inicial, eu seria médico. Acho que seria um mau médico, porque não posso ver sangue. Então, meu pai desencarnou na época que eu iria fazer vestibular e não tive condições e optei por um outro curso. Virei bancário, me aposentei como bancário. Influência do meio. A minha ideia não seria um cumprimento ideológico, mas era a minha ideia. Influência do meio. Por quê? Todos que estudavam comigo pensavam em fazer medicina e fizeram. Então, influência do meio. Então, vocês vejam quanto que o meio nos influencia. Eu acho que uma boa parte de nós, ao optarmos por uma profissão, somos influenciados pela família. Quando alguém da nossa gama familiar diz, olha, eu entrei na faculdade, mas não é o que eu quero. A gente se chateia, porque vai começar tudo de novo. Só que é uma realidade. Aí sim, a parte ideológica vai valer. A influência que muitas das vezes a gente impõe àqueles que nós geramos, não é exatamente o que eles querem. Influência material. Como repito, nós estamos numa casa espírita, vamos tratar mais da influência espiritual. Isso acontece a todo instante conosco. A gente simboliza com uma senhora, com um anjinho de asas e um anjinho de chifres. Nós temos isso o dia todo ao nosso lado. Nós temos isso a todo instante, algo que nos balança, algo que afeta o nosso comportamento, o nosso humor. Por quê? Faixa vibracional elevada ou menos elevada. Se nós estivermos menos elevada, nós vamos ouvir o anjinho de chifre. Tudo simbolicamente, não é? Se nós estivermos bem, nós vamos ouvir o anjinho de asas. Mas Kardec nos deixa um parâmetro muito importante nessa questão das influências. A questão 459 do Livro dos Espíritos, ele pergunta se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. E recebe como resposta, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. O anjinho do lado esquerdo, o anjinho do lado direito. A opção é nossa, qual nós queremos que nos direcionem. Como sugestão, o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, ele trata diretamente desse assunto, influências. O título é exatamente Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Vale a pena não apenas ler, estudar, refletir e jogar para dentro da gente para aplicarmos no nosso dia a dia, sempre refletindo nas influências que recebemos. Na questão seguinte, Allan Kardec faz um questionamento e recebe uma resposta muito importante também. Que entre as atitudes que a gente toma
no dia a dia, como reflexo de qualquer situação que vivemos, a primeira decisão, o primeiro pensamento que explode em nossa mente é nosso. Nós somos diretamente responsáveis por tudo que pensamos e fazemos. Mas esse primeiro pensamento é nosso. A partir do instante, digamos que eu conte 1, 2, 3, eu já estou muito provavelmente sendo influenciado. Ou pelo anjinho de cá, ou pelo anjinho do outro lado. E aí, de acordo com a minha faixa vibracional, eu vou acolher ou não acolher, usando o meu livre-arbítrio. Influências más ou influências boas? Influências melhores ou influências piores? Essa imagem simboliza muito bem a influência boa. Vamos pensar, imaginar um jovem, isso acontece muito, antes acontecia com os filhos da gente, hoje com os netos, que pedem que a gente, vovô, faz uma oração que hoje eu tenho prova. Aí a gente diz o quê? Você estudou? Estudei. Então o teu anjinho da guarda vai estar ao seu lado te ajudando. Nós vamos orar e ele vai te ajudar. Agora teu anjinho não pega na caneta ou no lápis para resolver o problema que você não estudou. Então é mais ou menos a situação desse jovem com o seu anjo da guarda, no caso a sua anjo da guarda, né? Aquela que está a direcioná-lo. Ele está com o apoio, com certeza ele estudou. São as influências do amor, as influências melhores que nós recebemos. No contraponto, nós temos também uma influência menos boa. Vejam que o senhor está à beira de um balcão e fazendo uso de bebida alcoólica e visivelmente alcoolizado. Quem está a abraçá-lo? Uma entidade espiritual visivelmente menos evoluída, que envolve aquele ser, aquele homem, de uma forma a induzi-lo a continuar a beber. Porque essa entidade usufrui daquela bebida que esse homem está, a seu gosto, bebendo. Mas Deus é tão justo que não deixa ele abandonado. Ou não nos deixa abandonados. No fundo dá para perceber bem 3 imagens de luz. Só que, se a entidade trevosa, ela atua de uma forma mais agressiva, a entidade de luz, ela deixa mais à vontade, deixa que o livre-arbítrio impere na decisão daquele que vai fazer uso do copo ou não. Então, esse é um exemplo de influência negativa. Ainda nessa imagem tem uma influência negativa material. Aquele senhor ao lado, visivelmente também, está a induzir que ele continue a beber. Consequência? Todos nós imaginamos. Tomara que ele não vá pegar o volante, né? Então, essa é uma má influência, a influência do desamor, a influência negativa trazida exatamente pela faixa vibracional menos elevada desse senhor. E o próprio ambiente que ele está frequentando, não é verdade? A sintonia mental nos dá condições de vivermos moral, espiritualmente, materialmente a nossa vida. E ela nos dá como efeito a nossa sintonia o pensamento. O pensamento melhor ou o pensamento menos bom. Se nós tivermos pensamentos que nos levem a decisões erradas, a decisões que não se encaminhem a fatos positivos, nós vamos estar realmente contrariando os desígnios que tivemos quando reencarnamos. E quando nós reencarnamos, nós fizemos propostas a nós mesmos que iríamos progredir, iríamos caminhar para o bem. Só que o livre-arbítrio às vezes nos impede disso. Então, se a influência verificada é apenas pontual, se essa influência que a gente recebe por desvios do pensamento são pontuais, nós não podemos considerar como uma obsessão. Nós não podemos considerar
como sendo algo que vai nos prejudicar diretamente a todo instante. Porque nós temos o poder de decisão, nós podemos a todo instante reverter isso. Se nós caminharmos e deixarmos que essas portas abertas, esses caminhos que nós mesmos abrimos, continuem à nossa volta, aí sim nós podemos dizer que nós estamos começando a entrar numa influência maior, em situações que vão agravar os nossos procedimentos, inclusive materialmente falando. A obsessão é o domínio que alguns espíritos podem exercer sobre certas pessoas. Essas certas pessoas, é muito importante que a gente avalie e pontue se nós estamos no meio dessas certas pessoas, para recebermos essas influências, pontuais ou não, no nosso eu, no nosso íntimo, na nossa vida e no nosso dia a dia. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. São letras do Livro dos Médiuns, capítulo 23. Isso é um ponto que nós temos que nos apegar sempre, porque muitas das vezes a gente muitas das vezes não, eu diria na maior parte das vezes, nós não conseguimos definir a questão da influência que nós recebemos. A tendência é que se agrave. Reverter é difícil? Não. Primeiro passo, repito, oração. Oração com fé, não oração labial. Oração do sentimento e da razão. Oração pensada e colocando o que nós temos no coração junto com essa prece que fazemos. As causas que levam à influência negativa, que se transforma em obsessão. O pensamento. O primeiro ponto é exatamente o pensamento, porque ele nos traz sintonias com seres espirituais mais elevados ou menos elevados. E vem aí a lei de atração. Nós temos ao nosso lado quem nós escolhemos. Nós temos ao nosso lado quem nós buscamos em nosso comportamento e especialmente em nosso pensamento. A imperfeição moral dos indivíduos, nesta ou encarnações passadas, também causa obsessão. Hábitos não salutares, ociosidade, o ódio, o vício, a vingança. Tudo isso faz com que influências menos boas atuem sobre nós e nós vamos refletir isso no nosso comportamento. Vamos refletir isso no nosso relacionamento familiar, no nosso trabalho e na nossa vida. E não podemos deixar de dizer também que uma das causas da obsessão é a própria mediunidade. Todos temos mediunidade, nem todos somos médiuns. Médium é aquele que desenvolve a sua mediunidade. E uma das coisas, das formas que existe para desenvolver a mediunidade é exatamente quando a gente recebe uma influência. Aí descobrimos que nós temos que trabalhar. Infelizmente, às vezes a gente caminha sob pressão. Se nós começássemos a trabalhar antes de sofrer a pressão espiritual, com toda certeza não haveria essa questão da obsessão. Então estamos buscando tratar a questão da influência espiritual negativa sobre nós. Quando dizemos negativa, não quer dizer que nós não temos condições de virar a página sempre. Nós sempre temos. E temos caminhos que a doutrina espírita nos oferece. Os efeitos da obsessão. Muitas das vezes, uma dor de estômago me ataca, um problema, dor de cabeça, dores no corpo e tudo mais. Aí a gente procura o médico nos medica. Muitas das vezes, a maior parte das vezes, reverte o quadro. Algumas delas não. Por quê? Nós estamos usando aquilo que nós atraímos. Entidades que nos influenciam e nos envolvem em laços fluídicos menos bons. Distúrbios afetivos. Qual de nós que ainda não teve um desencontro com a esposa, com a sua família, por causa de coisas banais?
os grandes problemas surgem com pequenos fatos. Os grandes problemas surgem com, que a gente diz, as porcarias do dia a dia, não é? Eu gosto sempre de lembrar um fato que eu ouvi uma vez e gostei e sempre me reporto a ele. O rolo de papel higiênico no banheiro. O rolo de papel higiênico na parede, ele virado para o lado de fora, ou ele para o lado de dentro. O marido quer ir para o lado de fora, a mulher quer ir para o lado de dentro. E aí dá uma discussão, logo ao amanhecer, e isso perdura com mal-estar o dia inteiro. Precisa disso? Nós abrimos espaços para que recebamos influências. É coisa nossa, não é a influência que vai fazer que o marido queira para um lado e a esposa queira para o outro. Mas isso atrai, isso leva a que a gente receba influências da espécie que nós abrimos o espaço. Distúrbio de ansiedade. Quem de nós não é ansioso? Minha mulher briga muito comigo porque às vezes eu falo com ela, mas você está ansiosa. Não, eu não sou ansiosa. Todos somos, infelizmente, ou felizmente, eu não sei. Porque são caminhos para nós nos curarmos, para nós abrirmos os olhos e parando para pensar, refletindo. Espera aí, eu estou abrindo janelas e portas. Vou olhar para dentro de mim e ver o que é que está me levando a essa ansiedade. É fácil? Às vezes não. Por quê? Porque eu me levanto ansioso. Como é que foi minha noite? Aonde eu caminhei? Aonde eu andei durante meu sono? O que eu fiz enquanto repousava meu corpo? O corpo repousa, o espírito não para, o espírito está sempre ativo. O que eu fiz nesse instante, nesses momentos? Reflete na minha ansiedade. Faixa vibratória negativa, às vezes, durante o meu próprio sono. A oração noturna tem uma valia muito grande para que nós consigamos não deixar que isso aconteça. E distúrbio de personalidade. Muitas das vezes a gente ouve dizer que a pessoa tem dupla personalidade. Realmente, às vezes tem. A psicologia, a psiquiatria mostra, por estudos, comprovadamente que tem. Só que algumas vezes também, para não dizer muitas, uma personalidade é da própria pessoa. E a outra, de quem é? Influência recebida. E normalmente a gente só consegue perceber quando a influência não é boa. Se a influência for boa, nós vamos jogar na conta somente da pessoa. Agora, se for uma influência negativa, nós que buscamos entender um pouquinho da doutrina, vamos também entender que pode ser uma influência espiritual. É uma dupla personalidade, mas uma é dele, a outra é espiritual. Se existe a influência, tem quem influencie. Basicamente, a gente chama de obsessor, usualmente. Mas na verdade, é um espírito imperfeito, um espírito que precisa de direcionamento. Ele precisa da nossa oração, do nosso carinho. E quem vive um problema desse tipo, normalmente não pensa nisso, não lembra disso. Lembra apenas de se livrar do problema que está passando. Seja um problema de dor, um problema físico ou uma influência na sua mente. As causas que esse obsessor atua é mais ou menos aquela que nós abrimos espaço para recebermos a influência. É vingança, ódio, desejo de fazer o mal. Algumas vezes, para não dizer muitas também, é um espírito, diríamos, metido a besta. Um espírito que é gozador, brincalhão, que vai fazer algo para se divertir. E isso ocasiona, se for uma coisa pontual, uma coisa única, é um fato. Agora, se repetir muito, pode se tornar uma influência obsessiva. E o que eles precisam? Oração, amparo espiritual e esclarecimentos. Esclarecimento que nós não podemos pensar em transmitir na nossa casa, no nosso trabalho. O local de esclarecimento para a entidade que eventualmente perturbe, influencie alguém, é a casa espírita. A casa espírita tem meios para isso, tem o dia para isso, tem o local preparado para isso, e é aí que essa entidade precisa receber o esclarecimento.
E eles agem exatamente sobre o nosso pensamento. Quando se fala, o Espírito incorporou em fulano de tal, na verdade ele não incorpora. Ele se aproxima e mente a mente, perispírito com perispírito, ele leva a sua mensagem, ele leva a forma que ele quer que a pessoa conduza procedimentos, pensamentos, seja o que for. Então, eles agem exatamente sobre nossos pensamentos. E com um detalhe, já mencionamos a questão do sono. Eles atuam muito durante o nosso sono. No desprendimento do nosso espírito faz do nosso corpo durante o sono, pode haver essa influência. E nós trazemos o reflexo dela para o nosso dia a dia. Nós estamos falando em influências, repito. Então nós vamos entender tudo isso com base, gente, dentro da literatura de Kardec. Tá? Vamos pontuar 3 tipos de influências. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Que são influências, cada um a seu nível. A obsessão simples. A obsessão simples é quando o espírito, ou vários, vejam bem, muitas das vezes, quando a gente abre a janelinha e vamos receber a influência, pode não ser uma entidade só. Pode ser um grupo de entidades que atuam sobre a nossa mente. Quando um espírito ou vários influenciam a mente daquele que sofre com suas ideias e de maneira tal que não se perceba. Só que quem está sob uma obsessão simples, uma influência simples, não é aquela pontual que a gente estava mencionando antes, de vez em quando. Já é algo um pouquinho mais sério. Só que a gente nós permanecemos senhores de si e reconhecemos quando fala ou age sob influência. Quem está sob essa influência sente alguma coisa está errada. Qual o caminho? A casa espírita. Não adianta procurar a senhora fulana, ou o senhor fulano, o senhor beltrano, o senhor ciclano. É a casa espírita. A fascinação já é um ponto um pouco adiante. Já, se podemos dizer, um pouco mais grave. Tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento, aí já menciona, do médium. Tá? Não é do paciente, não é daquele que recebe. Já menciona que é do médium. E que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. Muitas das vezes a gente não consegue entender o porquê de certas depressões, né? A pessoa está depressiva, tal, começa já a não articular bem pensamentos. Não são todos os casos, mas alguns são casos de fascinação. A subjugação, por sua vez, é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, o paciente, o médium, né, fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. O que seria subjugação? A pessoa está totalmente envolvida, podemos dizer até dominada por entidades malfazejas, entidades inferiores, que buscam algo, muitas das vezes como vingança, como revés de encarnação anterior. Que são os tais dos reencontros, que são abertos, acontecem, repito, pela nossa faixa vibratória. Ainda quanto a essas influências, a gente está acostumado à influência espiritual sobre o encarnado. Mas ela pode acontecer do desencarnado ao encarnado. É o que nós mencionamos até agora. Mas pode ser do encarnado para o desencarnado. Pode ser do encarnado para o encarnado e do desencarnado para o desencarnado. Então, se me permitem dizer, é um jogo que existe na realidade. É algo que nós sabemos, convivemos dentro da casa espírita e realmente acontece. A obsessão entre encarnados pode ser, não é regra, entre pessoas que nem se conhecem na situação do desdobramento.
Falei do sono. No sono, muitas vezes nós nos desdobramos e pode acontecer situações assim. E é mais comum entre familiares e rivais. Familiares pelo apego e rivais pelo desapego. E é importante que a gente se conscientize que isso existe. Por quê? Porque é aquela ideia do domínio do pai ao filho, da mãe ao filho. Tudo tem que ser como eu quero, até uma subjugação. O filho, ele depende de tudo e a ele é imposto tudo. Pode se tornar, num futuro, uma espécie de influência obsessiva. No caso do encarnado para o desencarnado, é comum para pessoas que não aceitam a morte de entes queridos. Importante se desligar para cada um seguir seu caminho. Muitas das vezes todos nós já perdemos algum ente querido que se desligou para o mundo espiritual. Perdemos materialmente. E o sentimento nos bate o coração. Então, fazemos orações. E não podemos nos fixar nisso. Não podemos transformar isso num vínculo nosso a quem desencarnou. Um exemplo típico está nessa pequena montagem. Um atendimento fraterno, uma senhora foi e pediu: me ajude. Eu sinto meu marido sempre junto de mim. Ela pedindo que o marido estava sempre junto dela. Mas olha como é que o marido dela está. Ele está afivelado, amarrado pela mente dela, o pensamento dela, o vínculo que ela tem com ele materialmente, ela estendeu de uma forma que está prejudicando a ele. E ele menciona para uma entidade que está observando: me ajude, ela só vive pensando em mim. Então isso se transforma realmente em situações que nós, devemos considerar como indesejáveis. Devemos nos lembrar, sim, mas na hora das nossas orações. Porque nós podemos, ao invés de ajudar, estar prejudicando. E obsessão do desencarnado ao encarnado. O desencarnado são fatos que a gente já mencionou antes, situações. O álcool, por exemplo, uma das figuras. O outro, a questão do cigarro. Vocês vejam a imagem que é formada na fumaça do cigarro. E a questão da paixão, que leva aquele rapaz a um ferimento de sangue por causa da influência de alguém que desencarnou e não se desprendeu dele. Caminhos para evitarmos isso: oração, procedimentos, exemplos que nós temos que transmitir aos que nos cercam. E a obsessão do desencarnado ao desencarnado. Se alguém não assistiu Ghost, lembram-se daquele filme Ghost? A imagem daquele perseguidor, daquele que tirou a vida do artista principal do filme, ao instante que ele desencarna, num acidente também fatal. As entidades que o buscam são entidades negras. Por quê? Porque ele estava vinculado totalmente ao mal. Imaginem como ele ficou após seu desencarne. A influência que ele recebeu, ou a atuação, melhor dizendo, que ele recebeu dessas entidades. É uma obsessão que vai ser caracterizada totalmente como de desencarnado para desencarnado. São fatos que a gente não consegue assimilar ou imaginar porque está fora do nosso alcance mental, mas que ocorrem. A literatura espírita nos mostra em vários livros esse tipo de fato. E a autoobsessão? Eu me martirizo, eu não me considero nada, eu não me valorizo, e eu vou caminhando nessa ideia, entro num fato depressivo. Ao instante que eu começo com esse tipo de pensamento, eu estou abrindo a janelinha para a influência negativa. Influência negativa que vai levar a uma obsessão. De início, a auto-obsessão. Mas, logo em seguida, pode ter certeza que não vai ficar nisso. A gente vai receber, ou, eu estou dizendo no caso
exemplificando subjetivamente, eu vou receber influência de toda espécie de entidades imperfeitas. Caminhos. Eu estou com um problema físico, estou com um problema orgânico. Procuro quem? Procuro o médico. Aí esse problema não se resolve por influência de alguém ou não, procuro a casa espírita. Vou abandonar o tratamento terapêutico? De forma nenhuma. Vamos conjugar o tratamento médico com o tratamento da casa espírita, o tratamento espiritual, mais propriamente dizendo. A terapêutica desobsessiva deve ser orientada, em muitos casos, tendo como pilares a terapêutica médica e espiritual, pois a não utilização de uma delas pode levar a um tratamento ineficiente e incompleto. A medicina existe graças à dádiva de Deus. A evolução que ela tem, que ela nos traz, nos mostra a todo instante, com exames que a gente nem imagina que existe e de repente aparecem e nos curam. Por que nós vamos abandonar? Se Deus permitiu, porque é necessário. Da mesma forma que Ele nos permite o tratamento espiritual. E qual é o tratamento espiritual? O médico a gente convive no dia a dia. O espiritual também nós convivemos na casa espírita no dia a dia. É a famosa fluidoterapia. Fluidoterapia que conjuga passes e água fluidificada. Os passes que imantam o espírito da pessoa, levam a possibilidade de eliminar fluidos negativos que estão ocasionando alguns males, eventuais males orgânicos, físicos, mentais, por influência espiritual. E a água fluidificada, a gente toma o remédio. Nós temos que tomar a água fluidificada como um remédio. Ela é um remédio. E como tal, não podemos abusar da água fluidificada. Eu tenho um casamento feito com 2 remédios. Passei por um problema de saúde e casei com esses 2 remédios, faço uso deles diariamente. Eu só tomo com água fluidificada e faço oração. Oração simples, de minuto, de minuto não, de fração de segundo às vezes. E ao beber o remédio, os remédios, eu peço a Deus que Ele tenha o efeito necessário e que os males que já passei não ocorram mais. Então, a água fluidificada é remédio. Como tal, não podemos abusar, mas também devemos fazer uso dela comedidamente e com parcimônia. Outra coisa importante para nos desvincularmos de situações de influências menos boas é o evangelho no lar. Eu creio que a maior parte faz o evangelho no lar. Mesmo dia, mesma hora, mesmo local, sem telefone, sem televisão. E aquele esquema tradicional do evangelho no lar. Se nós temos a cerca elétrica na nossa casa, nós temos uma câmera, nós temos um monitoramento. Esse evangelho no lar, isso materialmente. O evangelho no lar é a nossa câmera, é o nosso cerca elétrica, é o nosso monitoramento espiritual. A nossa casa, ela tem uma marca muito importante que a espiritualidade protege de eventuais influências menos boas. Evidentemente, desde que nós também nos conduzamos bem dentro da casa. E a laborterapia. O que é a laborterapia? Trabalho. Trabalhar não faz mal para ninguém. Sou aposentado, posso ser voluntário. Posso correr atrás de fazer algo. Posso começar a fazer o almoço em casa, posso começar a arrumar a cozinha, por que não? Nós temos que nos ocupar. Temos que fazer do nosso dia que ele tenha 27 horas, pelo menos na necessidade do tempo, para fazermos o que precisamos. Então, a laborterapia é um grande remédio para os nossos males espirituais, para ocupar nossa cabeça, ocupar o nosso físico e automaticamente enobrecer nosso espírito. Tudo isso que a gente diz, como é que nós temos o real remédio para evitarmos a influência menos boa? Eu acho que boa parte dos que aqui vêm falam na tal da reforma íntima, né? Cada um pontua, acha a reforma íntima ao seu modo. É simples.
ao instante que nós pararmos e pensarmos que eu sou um exemplo positivo aos que me cercam, aqueles que convivem comigo, eu posso dizer que eu estou caminhando na reforma íntima. Quando nós programamos o nosso retorno para o mundo material, nós não programamos errar, nós programamos acertar. Nós programamos fazer o bem. Se desencaminhamos é por mau uso do nosso livre-arbítrio. Se nós conseguirmos aprimorarmos nossos procedimentos de início no nosso pensamento, que vai ser exatamente a aplicação no nosso dia a dia, nós vamos conseguir nos reformarmos intimamente e corrermos menos riscos de termos influências menos boas. Não podemos deixar de forma nenhuma de dizer da participação da família em casos de influências menos boas. A família é de real importância. Todo aquele que tem o mal físico, o que nós fazemos? Nós paparicamos, nós cuidamos e nós fazemos o possível para levar ao médico o remédio na hora e tudo mais. E quando é uma influência que às vezes a gente nem percebe que é uma influência, nós começamos a recusar esse tratamento amoroso, começamos a criticar, começamos a dizer certas coisas que não devíamos. Então, a família tem um papel muito importante. A família é realmente a base para a virada em qualquer tipo de influência espiritual. E não podemos deixar, evidentemente, de nos lembrarmos de que Deus nos deu a possibilidade de termos Jesus como governador da nossa terra. Ele repassa àqueles que nós chamamos de benfeitores espirituais a possibilidade de estarem ao nosso lado. Então, esse é o caminho. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós podemos tentar dar um passinho para chegarmos perto, pelo menos, da verdade. E ela vem a gente através dos mentores de Jesus, aqueles que nos direcionam, aquele anjinho de asas, aquele anjinho que nos leva às decisões mais corretas através dos pensamentos e a influência que ele nos traz. Para encerrar, gente, fiquemos com essa imagem maravilhosa. Vocês vejam Chico Xavier na sua juventude. Olha a presença espiritual atrás dele. Olha a forma que ele atuava. Se a gente não fosse espírita, nós diríamos que dá inveja, né? Mas como espíritas nós não podemos dizer. Mas será que nós um dia vamos conseguir chegar a ter essa proteção? Eu respondo agora. Nós temos essa proteção. Essa proteção está ao nosso lado. Nós não temos a possibilidade de vê-las, mas nós temos a possibilidade de senti-las. Como? Através de pensamentos positivos, através do rejuvenescimento da nossa mente a todo instante. Com o quê? Com essa imensa literatura espírita que ele nos deixou. Ele nos deu de presente em sequência ao trabalho que Allan Kardec iniciou. Então façamos da literatura espírita caminhos para que nós possamos realmente ter essas presenças espirituais ao nosso lado. E não apenas ler, especialmente aplicá-las. Obrigado a vocês pela paciência. Muito boa noite.